Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos uma tag. A tag é Os Meus Hábitos Literários e esta é a versão da Ana Lopes, do Sabor dos Meus Livros. Eu vou deixar o link cá em baixo do canal da Ana. Eu gosto muito, aliás, as minhas tags preferidas são estas, são tags de perguntas e nós vamos respondendo as tais questões de resposta aberta e não daquelas em que se tem que ir buscar livros. Portanto, eu gosto muito destas e vamos a isto. Desde quando é que lês? Eu lia em miúda aqueles livros de infantis. Eu tinha aquela coleção da Disney que eram duas histórias por livro e que trazia as cassetes, aquela que tinha a estante amarela, que era a estante possuída, que nós quando punhamos uma cassete aquilo caía tudo. Depois ia lendo, normalmente no verão, os livros de uma aventura e depois tive ali aquele início da adolescência em que não lia nada e depois, a partir aí dos meus 13 anos, foi quando me ofereceram As Brumas de Avalon, que eu adorei e, portanto, a partir daí comecei a ler com mais regularidade, portanto, praticamente desde sempre, mais a sério, foi então a partir dos 13 que comecei então a ler mais a sério, mas lá está, em miúda lia os livros infantis e, assim, uma aventura nas férias, portanto, acho que considero, desde que fui aprendendo a ler, que fui começando a ler. É óbvio que não lia com tanto gosto como lia agora, mas desde sempre fui lendo. 2. Quando lês? De manhã, à tarde, à noite ou quando tens tempo? Basicamente eu leio quando tenho tempo. Quando estou a trabalhar no escritório, já contei N vezes que leio nos transportes. Quando estou em casa é quando tenho tempo. Eu se puder, lia o dia inteiro, não fazia qualquer tipo de problema. Se eu estou a gostar do livro, não faz qualquer tipo de problema estar a ler 2, 3, 4 horas, o que for. Portanto, neste momento é quando tenho tempo. Eu tento reservar um bocadinho de manhã antes de começar a trabalhar para ler e às vezes um bocadinho ali antes de me deitar. Outras vezes não consigo ler nada, porque eu deito-me relativamente cedo, mas portanto, quando tenho tempo e quando me apetece, né? 3. Onde lês? Qual é o teu lugar favorito para ler? De momento é na minha cama. Eu gosto de estar sentada na cama com as pernas esticadas a ler e depois tenho sempre a companhia dos meus gatos, normalmente em cima das minhas pernas, e eu adoro, como é óbvio. 4. Lês apenas um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Por norma, leio um livro de cada vez. Gosto mais de ler um livro de cada vez, sinto-me mais concentrada na história, mas se por algum motivo tiver que ler 2 livros, prefiro que sejam de géneros diferentes. Portanto, acontece ler 2 livros quando um dos livros é muito pesado em termos de tema, normalmente se for não ficção e algo muito pesado, como por exemplo o Se Isto é uma Mulher, da Sarah Ellen. É um livro sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, e é um livro mesmo emocionalmente pesado, e eu tive que conciliar com outros livros mais leves, de outro género completamente diferente, ou então quando estou a fazer leituras conjuntas, porque chego a determinada meta e depois tenho que ir intercalando com outros livros enquanto se vai conciliando. Portanto, esporadicamente leio 2 livros, mas normalmente gosto de ler então um livro de cada vez. 5. Quais são os teus géneros favoritos? Eu considero que leio de tudo um pouco, mas gosto muito de fantasia, romance histórico e thrillers, e algum romance contemporâneo, naquele género mais abrangente, que são romances que tenham alguma história por trás, não aquela parte do romance lamecha, porque normalmente as pessoas, quando se fala em romance, há muita gente que associa a romance lamecha, mas há muito mais do que isso. Mas essencialmente são fantasia, romance histórico e thrillers, são de momento assim os meus géneros preferidos. 6. Quais são os que lês menos? Leio efetivamente menos não ficção. É algo que eu gostaria de aos poucos ir mudando e ir considerando, ou ir conseguindo ler um bocadinho mais de não ficção, e depois tenho aqueles livros que são considerados autoajuda. Esse aí normalmente fujo deles a 7 pés, como se costuma dizer, porque é um género que eu não me identifico. Portanto, são assim os que eu leio menos. 7. Qual é o formato de livros que preferes? Físico, audiobook ou e-book? Audiobook, confesso que tenho alguma dificuldade. Eu ouvi 2 ou 3, um foi o da Ellen, outro foi um do Neil Gaiman, que eu confesso, eu gostei muito, foram narrados pelos próprios e portanto achei que dava ali... e também ouvi o primeiro do Harry Potter,
e gostei muito, só que a minha concentração no audiobook é muito inferior. Eu não consigo estar a fazer outra coisa enquanto ouço um audiobook, porque eu disperso-me daquilo que estou a ouvir. Porque, lá está, se calhar um bocadinho a forma como eu fui conseguindo ir adaptando eu enquanto leitora, porque eu consigo estar a ler um livro, formato físico, e estar, por exemplo, a ouvir música. Acontecia também quando estava a estudar, eu estava a estudar e conseguia ter um barulho de fundo ou a televisão, claro que não em altos berros, mas a televisão ou a rádio para ter um barulho de fundo, e conseguia me ir abstraindo daquilo que estava a ouvir e concentrar-me no que estava a ler. E, portanto, acho que é muito por causa disso. Portanto, eu começo a ouvir qualquer coisa e não consigo assimilar aquilo que estou a ouvir. Daí o meu problema com os audiobooks. Entre livro físico e e-book, eu tenho um Kindle, adoro, tenho um Kindle desde 2012, adoro, são muito práticos, mas como é óbvio, eu adoro a parte do livro físico e, portanto, eu tento que escolher entre e-book e livro físico, eu prefiro os livros físicos. 8. Tens algum hábito, mania associado à leitura? Não sei, acho que não. Aqui há uns anos eu esforçava-me sempre para terminar a leitura no final de um capítulo. É algo que eu ainda gosto de fazer, mas que, óbvio que se for a ler no comboio e se tiver paragem a minha estação, se tiver a minha estação a chegar, eu não vou estar ali a ler e depois correr o risco de deixar passar a estação, portanto, mas sempre que posso tento parar a leitura no final do capítulo. Se calhar assim uma das coisas mais estranhas é muitas vezes quando inicio um capítulo novo, gosto de ver quantas páginas são até o próximo capítulo. Se calhar é assim a mania mais estranha, é lá está, ir vendo quantas páginas são quando inicio um novo capítulo. Acho que é capaz de ser assim a minha mania. Mas de resto eu não ponho post-its nos livros, eu não sublinho, eu não tiro notas, portanto não tenho assim esses hábitos. 9. Que importância têm para ti as capas, o tipo de letra, ser um livro de capa dura, mole, o tamanho das obras que compõem uma série? Quando são séries, eu adorava que todas as capas combinassem. Infelizmente, em Portugal, às vezes, volta e meia, tipo a meio da série, decidem mudar o layout das capas e depois aquilo não combina muito bem. Eu tenho, por exemplo, os livros do Steven Saylor, da saga Roma Sub Rosa, eu tenho duas edições diferentes, porque eles inicialmente foram publicados pela Quetzal, depois pela Bertrand, portanto têm estilos completamente diferentes, portanto não me importa muito, porque em última análise eu quero é ter, em última instância, eu quero é ter a série completa, mas se as capas combinassem melhor, mas não é tanto por aí. Agora, o que me irrita solenemente mesmo é o tamanho dos livros, é a altura não ser sempre igual dos livros e a profundidade do livro, porque depois temos uns livros que estão mais para a frente, uns livros que estão mais para trás, uns livros que são mais altos, uns livros que são mais baixos. Eu continuo a dizer que devia haver pelo menos dois ou três tamanhos standard, por exemplo, um para livros de capa dura, um para livros de capa mole e outro para edições de bolso, por exemplo, em que oferece um formato standard em que os livros tivessem que ter aquela altura e aquela profundidade. Outra coisa que me irrita é as letras das lombadas. Umas estão viradas para a esquerda, outras estão viradas para a direita, depois há umas que estão, quando são lombadas grandes, gordas, às vezes estão do meio, portanto, não haver estas standardizações, confesso que me irritam mais do que as capas não combinarem, portanto, sou assim um bocadinho picuinhas nestas coisas. 10. De que forma escolhes as obras que queres que venham para as tuas estantes? Muito pelo o meu género preferido, muito pelos meus autores preferidos, ou autores em que eu já li um livro ou dois e que adorei e que, portanto, tenho aquela mania que se gosto de um livro depois quero ler tudo, um bocadinho por aí, e depois por ver algumas opiniões de pessoas que têm gostos parecidos com os meus, ou gostos às vezes não muito parecidos, mas são pessoas em que eu confio nas opiniões e, portanto, se as pessoas gostaram, se as pessoas falam bem, eu quero ler, eu quero experimentar, portanto, um bocadinho por aí, sou um bocadinho influenciada por algumas pessoas, não todas, eu acho que faz parte, mas então um bocadinho por aí dentro muito dos meus gostos e aquilo que eu acho que vou gostar. 11.
Que faço aos livros que são uma desilusão? Estão na estante. A maioria deles estão na estante. Desfiz-me há uns 2 anos de alguns livros. Ainda foram se calhar uns 30. Dei a um colega de trabalho. Foram livros mesmo que eu não gostei nada. Mas ainda assim costumo desfazer dos livros. Deixar de os ter. Dei alguns a algumas pessoas, 1 ou 2, mas lá está muito pouco, mas por norma eu mantenho os livros na estante. Se devia começar, se calhar, a deixar de ter este sentimento de posse em relação a livros que eu não gostei tanto, se calhar até seria útil, porque acabaria por ganhar mais espaço nas minhas estantes, mas confesso que ainda tenho aquele sentimento de é meu. Eu gosto de ter o meu sonho. Eu sempre tive o sonho de ter uma biblioteca, de ter uma divisão cheia de estantes, cheias de livros, mesmo que fossem aqueles que eu não gostei, porque quem sabe eu não gostei naquela altura que os li, mas se calhar daqui a 10, 20, 30 anos se calhar teria vontade de pegar neles e se calhar até acabaria por gostar, não sei, e portanto ainda sinto esta sensação de posse. 12 e última pergunta: como te defines enquanto leitora, passado, presente e futuro? Boa questão. Não sei. Eu comecei, lá está, pela fantasia, eu comecei pelas brumas, durante muitos anos. Foi o que eu li, era o género que eu li. Andei também, lá está, quando comecei assim a ler mais, fui lendo outros géneros. Eu li Paulo Coelho e eu li Nicholas Sparks. Curiosamente, Nicholas Sparks não fez tanto o meu género como Paulo Coelho. Eu gostei muito de Paulo Coelho na altura que li, eu acho que já falei nisso também. Eu li ali no final da minha adolescência, ali entre os meus 15, 20 e poucos anos. Eu li praticamente todos os livros de Paulo Coelho que estavam editados em Portugal e gostava, eu não sei que gostava muito. Li alguns de Nicholas Sparks, não fez tanto o meu género, mas fui lendo outras coisas, fui lendo alguns livros que uma ou outra pessoa na altura me emprestou, a mãe da minha mãe, disparate, a tia da minha mãe, por exemplo, me emprestou-me alguns livros e eu ia lendo de vez em quando e, para tentar descobrir qual era o género que eu gostava de ler, mas lá está, fiquei muito na fantasia porque era o meu género de conforto, era aquilo que eu gostava. Depois fui experimentando outras coisas. E acho que eu estou bastante satisfeita comigo mesma, enquanto eu sou no atual, como eu sou como leitora. É certo que não leio tudo, tal como eu disse, não leio muito a não ficção, era algo que eu lá está, queria melhorar do futuro, mas não sei, acho que tenho vindo a desenvolver cada vez mais o meu gosto pela leitura. Eu adoro ler, é mesmo aquilo que me faz conseguir abstrair-me de tudo o resto. Eu quando estou a ler, e se o livro é bom, se a história é boa, eu consigo me abstrair completamente de tudo o resto, e portanto é o meu refúgio, a leitura. E pronto, não sei se é muito bem, já não me lembro o estilo de resposta que a Ana deu, não sei se ficou respondida, se não ficou, não sei muito bem. Mas pronto, foi esta tag, espero que tenham gostado de saber aqui um bocadinho mais sobre mim, sobre os meus hábitos. Quem ainda não respondeu, esteja à vontade de responder. Eu vou gostar muito de ver as vossas respostas e acredito que a Ana também vai. E portanto, eu vou ficar por aqui, que o vídeo já está muito longo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.